E agora eu vou convidar a Jéssica Campos, que é secretária adjunta de Gestão Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso. A plateia é sua, fique à vontade. Obrigada. Lembrando que o nosso contador de tempo está aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada a você. Boa tarde. Eu vou chegar mais perto de vocês. Vocês me dão licença? Que eu gostei desse negócio de ficar perto de vocês. Boa tarde, gente. Mais animação. Boa tarde. Agora sim, todo mundo animado. É prazer estar aqui. Eu queria começar dizendo para vocês que eu fico muito feliz de vir a Minas. Rony disse que ele tem raízes mineiras, eu nasci aqui. Então, voltar, inclusive eu estiquei o fim de semana, fui visitar minha mãe, meu pai no interior. Então, é muito bom estar aqui com vocês, gente. Obrigada por essa recepção e pelo convite. Me deu a oportunidade de voltar a Minas. É sempre bom estar aqui com vocês. Comer um pão de queijo original faz todo sentido para a gente. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre a experiência de Mato Grosso. Alguém aqui já esteve no estado de Mato Grosso? Algumas poucas mãos se levantaram. Então, eu trouxe para vocês... Deixa eu ver se eu sei passar. Consegui. Eu trouxe um resumo, uma visão de como está organizado o estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso é o terceiro maior estado em dimensão territorial. Então, a gente tem um estado muito grande e pouco povoado. Ele tem um pouco mais de 3.600.000 habitantes, que é mais ou menos o número de habitantes aqui de Belo Horizonte. Só que no estado inteiro, sendo o terceiro maior território do país. Então, a gente tem desafios de logística, locomoção e de uma densidade populacional bem espaçada. São 142 municípios em 13 diretorias regionais de educação. Hoje, a gente tem em torno de 310, 320 mil matrículas, com 24 mil estudantes em 628 unidades escolares. Essa realidade nem sempre foi assim. Quando a gente volta para o ano de 2019, a gente tinha mais de 700 unidades escolares, muitas delas ociosas. Então, a gente começa um trabalho de redimensionamento num regime de colaboração muito importante. O trabalho entre município e Estado na educação é fundamental. Os municípios, nesse cenário de regime de colaboração, ficaram com os anos iniciais e também com a educação infantil, e o Estado assumiu os anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Só que a gente tem algumas peculiaridades nas 628 unidades escolares. São 70 unidades escolares indígenas, de 49 povos indígenas diferentes. A gente tem escola quilombola e tem mais de 100 escolas do campo. Então, a diversidade está muito presente no estado de Mato Grosso. Dentro dessa realidade, desse cenário lá de 2019, e aqui eu vou colocar um ponto muito importante. No SAEB de 2019, no IDEB, nós estávamos em 22ª posição. Ninguém fez o ó. Isso mesmo. Entre todos os estados do país, nós éramos o 22º pior. Porque a gente tem que falar isso, né? O 22º pior educação lá em 2019. Então, a gente inicia um trabalho primeiro de diagnóstico. Se nós somos o 22º em pior estado em educação, o que a gente precisa fazer? Como que são as nossas escolas? A gente passa, então, por um diagnóstico feito nas unidades escolares, com os professores, os estudantes, a comunidade escolar, para entender o que estava errado, o que precisava ser feito e priorizar num planejamento estratégico. Saber o que tem que ser feito, como tem que ser feito, quanto custa e qual é a prioridade é fundamental no planejamento, porque senão qualquer coisa serve. Quem não sabe o caminho, qualquer um leva a qualquer lugar. Nesse cenário, nós construímos o Programa Educação 10 Anos. O Programa Educação 10 Anos ele é composto por 30 políticas, dividido em 10 eixos. Ele trabalha a educação de uma forma sistêmica, de forma que a gente consiga identificar, com indicadores, quais são as necessidades em tempo real, que a gente tenha metas específicas e os processos, os fluxos de processos estejam bem definidos. Isso é importante numa gestão. Você ter os indicadores para monitoramento, as metas para saber onde quer chegar e também um fluxo de processos, porque assim você consegue fazer uma governança em camadas, desde a unidade escolar, passando pelas regionais e chegando aos órgãos centrais de educação. Aqui eu trago os 10 eixos de atuação do Programa Educação 10 Anos. Só que antes eu queria dizer para vocês, por que Educação 10 Anos?
Dentro desse diagnóstico e desse planejamento estratégico, nós definimos metas de onde queríamos estar em 10 anos. Isso era 2022, quando a gente inicia, a gente faz os diagnósticos e planejamento no ano anterior, mas a gente inicia a aplicação em 2022. Então, até 2032, a gente tinha metas de onde a gente queria chegar. Por isso, a educação 10 anos. E aí, mais para frente, eu vou dividir com vocês essas metas. Então, nós dividimos esses 10 eixos, acesso e permanência. Rony, por exemplo, falou para a gente a importância da frequência. O aluno precisa ir para a escola, ele tem que ficar lá e ele tem que ser frequente. Então, um monitoramento robusto para que o estudante, em perigo de evasão, antes dele invadir, ele já tem um sistema de alerta que nos diga, olha, esse estudante aqui ele tem perigo de evadir, já aciona toda a rede para que esse estudante seja recuperado e volte para a escola. Isso inclui recomposição de aprendizagem, enfim, e vários outros ações e processos dentro do acesso e permanência. Aqui eu vou colocar junto o currículo ampliado, desenvolvimento educacional e avaliação. O currículo ele é fundamental, um currículo único, como o Rony falou, com material pedagógico único. Nós incluímos, dentro de um ciclo de PDCA importante aqui, acho que todo mundo sabe que é um ciclo de PDCA pedagógico, em que a gente tem um desenvolvimento do currículo, um currículo único para o Estado. A gente avalia o que foi a aprendizagem, o que o estudante aprendeu, o que ele ainda precisa consolidar. Depois, a gente faz a recomposição de aprendizagem, formação com o professor, para garantir que o estudante tenha as habilidades necessárias para continuar o processo de aprendizagem dele. E, por fim, a gente continua nesse ciclo de investimento no desenvolvimento educacional. Uma coisa fundamental, vocês se lembram que eu falei para vocês da nossa diversidade, né? Não podemos esquecer que a educação é para todo mundo. Então, a diversidade, equidade e inclusão é muito importante. Num cenário que a gente tem escolas indígenas, quilombolas, escolas do campo, em que todo o país se volta para que não basta apenas a gente avançar em aprendizagem. Nós devemos que todos avancem em aprendizagem juntos. Então, agora, por exemplo, no VAAR, que é complemento do Fundeb, essa é uma das condicionalidades fundamentais e que a maioria dos estados não conseguiu atingir. Mas isso coloca um alerta para municípios e estados que não basta que nós avancemos em aprendizagem. Se todos não avançarem juntos, não é suficiente. Isso lá em 2022 a gente colocou como um dos eixos estruturantes do estado, tendo em vista já o diagnóstico da diversidade que nós temos no nosso estado. Gestão. Não basta você ter um currículo bem estruturado, único, uma avaliação periódica que faça essa medição da aprendizagem. Um professor muito bem formado é fundamental, mas se não há uma gestão que esteja olhando para os indicadores, que consiga ter uma resposta rápida dentro de todos os cenários que acontecem, a gente não consegue avançar. Então, a gestão e a inovação na gestão são fundamentais. Aqui, claro, infraestrutura escolar, como bem disse o nosso colega de Manaus, todo mundo quer saber se o ar-condicionado funciona, se o prédio está novo, se a quadra é coberta, se a alimentação é boa. São importantes, são. O nosso objetivo, a nossa finalidade enquanto educação é a aprendizagem. Mas todo esse ecossistema que envolve o estudante facilitam e colaboram para que ele aprenda mais. Se ele tem uma merenda que é boa, que ele gosta de ir para a escola, se o ambiente dele é seguro, e aqui eu já entro na promoção da cultura da paz, se ele se sente acolhido nessa escola. Nesse momento, a gente passa no país, enquanto país, por uma insegurança na escola. Vem aumentando os casos de violência nas escolas. Então, o estudante, se ele não se sente seguro, se aquele não é um ambiente acolhedor para ele, ele tem dificuldade de aprendizagem também. Ele pode ser um estudante que evade, que vai abandonar, ou mesmo que não vai conseguir alcançar o potencial todo de aprendizagem que ele tem. Eu vou pular o regime de colaboração para eu deixar para o final. Valorização profissional. Professor. O professor é o centro da aprendizagem. Um professor bem formado, uma formação inicial de qualidade, uma formação continuada, com práticas pedagógicas, um professor bem remunerado. Aqui, por exemplo, a gente coloca gratificação por resultado. Então, os nossos professores podem receber 14º, 15º e esse ano 16º e 17º. Isso faz diferença na educação desses estudantes. O professor se sente motivado a estar ali, é um ambiente que ele quer estar, e ele não está
Ele está como professor porque para ele faz sentido e ele tem uma valorização sobre isso. E o regime de colaboração. Eu não deixei o regime de colaboração por último, porque é menos importante. Eu deixei porque é fundamental. Eu iniciei a minha fala falando de regime de colaboração e eu volto aqui. Estados e municípios têm um papel juntos com a educação. O estudante não é do município, não é do estado. O estudante é um só. Ele vai estar no município em algum momento, numa rede municipal ou numa rede estadual. Mas esse processo de aprendizagem ele é contínuo. Então, quando a gente tem um regime de colaboração forte, com o município e o estado trabalhando juntos, a gente sabe que o estudante, de onde ele partiu, onde ele está indo chegar, e a gente consegue apoiar estado apoiando o município para que esse processo de aprendizagem seja efetivo. Em geral, os estados têm maior poder econômico que os municípios, em geral. Então, esse apoio, além de técnico, que é muito importante, ele também deve ser financeiro. Mas o apoio técnico também é importante, eu estava conversando com a Dalila sobre isso. Muitas vezes, as redes municipais não têm tanta profissionalização quanto uma rede estadual. Então, esse apoio técnico também é fundamental. Na formação, no apoio para um planejamento estratégico, para avaliação. Aqui no estado de Mato Grosso, a gente faz a avaliação tanto do estado quanto do município. Então, tem avaliação diagnóstica, tem avaliação de fluência leitora, avaliação processual, avaliação de saída, para que os municípios também tenham condições de acompanhar e o estado em conjunto como que segue a aprendizagem dos estudantes. Eu já falei um pouco, aqui eu trouxe mais algumas questões, sistema estruturado de ensino, que é esse material para toda a rede, a tecnologia no ambiente escolar, mas eu reforço que, além do instrumento, do equipamento na sala de aula, de um software, Google, enfim, outros que estão disponíveis no mercado, a formação do professor para trabalhar com esse material é muito importante. Se o professor ele não sabe dar o direcionamento pedagógico e a significância para esses equipamentos, eles acabam não sendo efetivos. A valorização profissional, a educação em tempo integral, a alfabetização, o estudante só faz 7 anos uma vez, ele só tem a oportunidade de ser alfabetizado uma vez. Aqui entra o regime de colaboração em conjunto, com a avaliação. Vocês entendem como isso tudo está conectado? Eu avalio, eu desenvolvo a aprendizagem, eu avalio, eu faço a intercorrência que precisa, eu preciso fazer a intervenção necessária para aquela aprendizagem aconteça, mas eu sempre faço isso em regime de colaboração com o município. Não basta eu fazer para o estado se o município não tem acesso às mesmas ferramentas. E, por fim, eu compartilho com vocês o plano de metas. Lá em 2019, nós estávamos em 22º. Esse atualmente é o de 2022. Em 2022, a gente sobe para 19º, é quando a gente começa a execução do plano Educação 10 anos. No último IDEB, no último SAEB de 23, a gente passa para 8º lugar no ensino médio, 10º lugar no ensino fundamental, anos finais e anos iniciais. Ou seja, a gente saiu de 22º lá em 2019 para 8º em 2023. É fácil? Não é. Dá trabalho? Muito. Mas o planejamento é fundamental. E o regime de colaboração ele faz isso. Por isso que é muito interessante nós estarmos todos juntos aqui, enquanto Estado e município, para discutirmos a educação e sempre promovemos uma educação de qualidade para todos os nossos estudantes. Muito obrigada. Desculpa que eu esgotei o tempo, gente. Eu falo muito.